Então vamos à aula número 24 de Física 4, na nossa última apostila 6, Sistema isolado. Quando apenas forças internas atuam no sistema, a quantidade de movimento se conserva. O que é isso? Forças internas são forças de ação e reação. Por exemplo, a UF certa vez colocou um exercício. Um bloco de massa 3m explode em dois pedaços. Um de massa m, que se movimenta para a direita com velocidade v, e outro de massa 2m, e pediu para calcular a massa dos 2m. Ora, a explosão é uma força interna entre as moléculas do corpo. Outro exemplo, uma pessoa dentro de um barco. Se ela caminha para frente, o barco se movimenta para trás. Outro exemplo, uma pessoa com patins, obviamente nos pés. Pega uma mochila pesada, se ela arremessar a mochila para frente, ela se movimenta para trás. Princípio da ação e reação. Então esses são vários exemplos de apenas forças internas atuando no sistema. As forças externas são causadas por agentes externos, como a força-peso, que é a força com que a Terra atrai um corpo, a reação normal, que é o que o apoio faz no corpo. Então, voltando, se apenas forças internas atuarem no sistema, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou a quantidade de movimento final é igual à inicial. Vamos aplicar isso aqui nos exemplos que propus a vocês. Vamos aos para-sala da página 78. Exercício número 1. Um barco de 400 kg está parado nas águas tranquilas de um lago. E dentro dele uma garota de 50 kg também está parada. Então, inicialmente, o barco parado e a garota parada. O inicial vai ser 0 para os dois. Tá? O inicial aqui, minha assistente, vai ser 0. Porque a velocidade inicial da garota é 0 e do barco é 0. Em determinado instante, ela salta horizontalmente para a água com a velocidade de 2 metros por segundo, desprezando a resistência imposta pela água ao movimento do barco. No momento em que a garota perde o contato com ele, o barco tem uma velocidade de quanto? Garota e barco, ela pula com uma velocidade de 2. O barco se movimenta para trás, no sentido contrário a ela. Como a massa do barco é muito maior do que a da garota, a velocidade do barco vai ser menor. Inclusive na proporção. 400 para 50. O barco tem uma massa de 400, a garota tem de 50. Então a velocidade do barco, 450, 8. Vai ser 8 vezes menor que o da garota. Se a garota era de 2, 2 dividido por 8 dá 1/4, 0,25. É isso que nós vamos achar como resposta. Vejamos. Massa do barco 400, massa da garota 50, ela salta com a velocidade de 2 com a velocidade do barco. E final é aqui inicial. No início a garota está parada e o barco está parado, não tem velocidade nenhum dos dois. Massa do barco, velocidade do barco, massa da garota, velocidade da garota. Massa do barco 400, massa da garota 50, velocidade da garota 2. Passo para o outro lado, menos 100 por 400, 0,25. Sinal negativo. No nosso resumo eu escrevi para você, significa que o barco se movimenta para trás, ou seja, em sentido contrário ao movimento da garota. Exercício número 2. Considere dois patinadores que patinam juntos com a mesma velocidade v. Com a velocidade inicial de A é igual à velocidade inicial de V, que ele diz que vale V. O patinador A tem uma massa M e o patinador B tem uma massa 2m. Em um dado momento, o patinador A empurra o B. Imediatamente a velocidade de A vai a 0. Então a velocidade final de A é 0. Beleza. Desconsiderando quaisquer forças de atrito, assinale a alternativa que corresponde
ao percentual da variação da velocidade do patinador B após o empurrão. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Apenas os dois trocaram forças de ação e reação. Massa de A, velocidade final de A. Massa de B, velocidade final de B. Massa de A vezes a velocidade inicial de A, que ele disse que era V. Massa de B vezes a velocidade inicial de B, que ele disse que era V. A massa de A é M. A massa de B é 2m. Então, massa de B 2m, velocidade final do barco eu quero. Isso aqui deu 0 porque a velocidade final de A é 0. Inicialmente, os dois com velocidade V. O A tem massa M e o B tem massa 2m. Ó, simplifiquei tudo por M. Dividi toda a minha expressão por M. Sumiu. Ficou 2 vezes a velocidade final do barco, igual a V mais 2V, 3V. Passou o 2 para o outro lado, 3V sobre 2. 3 sobre 2, 1,5. Por que aumentou 50%? Vamos imaginar que V vale 100. Se V vale 100, a velocidade final vale 150. De 100 para 150, um aumento de 50%. Letra A. Fácil, né? 3. O isótopo do lítio é instável e se desintegra espontaneamente em um próton, núcleo do hidrogênio, com uma massa de 2 vezes 10 elevado a menos 17 kg. E uma partícula alfa, que é o núcleo do hélio, com massa de 7 vezes 10 a menos 17 kg. Nesse processo, a quantidade de movimento total do sistema, antes e depois da desintegração, é conservada. Considerando que o decaimento de um núcleo de lítio a partir do repouso, inicialmente está em repouso, o lítio está parado, depois ele vai explodir, gerando um próton e uma partícula alfa. Na verdade, são 2 prótons. Show! Considerando que o decaimento do núcleo de lítio em repouso formou uma partícula alfa com a velocidade 4 vezes 10 a sexta, qual o módulo da velocidade do próton? É uma coisa, Q final igual a Q inicial. No início, o lítio está parado, portanto, a quantidade de movimento inicial é 0, tanto o próton quanto a partícula alfa estão parados. Massa do próton, velocidade do próton, massa da partícula alfa, velocidade da partícula alfa. A massa do próton ele deu 2 vezes 10 a menos 17. A massa da partícula alfa ele deu 7 vezes 10 a menos 17. Velocidade da partícula alfa ele deu 4 vezes 10 a sexta. Cortei 10 a 17 com esse 10 a 17, é menos 17 na verdade, deu VP igual a 7 vezes 4 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 2. 4 por 2, 2 vezes 7, 14. Novamente, o sinal negativo significa que próton para um lado, partícula alfa para o outro. Mesma direção, sentidos contrários, letra A. Essa matéria é agradável, muito cobrada e muito fácil. Exercício número 4. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, velocidade inicial 0 para todo mundo. Explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal sem atrito e fragmenta-se em 3 pedaços de massas M1, M2 e M3 que adquirem velocidades coplanares no mesmo plano entre si e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas são M1 igual a M2 iguais a M e M3 igual a M sobre 2. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem as velocidades V1 e V2, cujos módulos valem V. V1 e V2 após a explosão valem V. Ele pede a velocidade de 3. Atenção, ele deu este desenho.
massa M1, velocidade V1 no eixo Y, massa M2, velocidade V2 no eixo X. E V3 tomou essa direção. Então eu tenho aqui M1, V1 gerando essa quantidade de movimento, M2, V2 gerando essa quantidade de movimento, M3, V3 gerando essa quantidade de movimento. Isso daqui tem que ser igual a isso, ok? Para que o que antes, que era zero, seja igual ao que depois. Então, se o que antes é zero, o que depois resultante vai ter que ser zero. Então, esse vai ser o equilibrante desse, tá? E essas duas serão de mesmo valor. Então, o Q3 vai ser igual à hipotenusa desse triângulo equilátero. Teorema de Pitágoras. Q3 ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Aqui. A massa de 3 é M sobre 2. A massa de 1 e a massa de 2 valem M. Ele disse que após a explosão, 1 e 2 adquiriam velocidade V. Ele quer V3. M ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. V3 ao quadrado, M ao quadrado. Aqui eu tenho dois iguais, ó. Então, botei duas vezes M ao quadrado, V ao quadrado. Cortei M ao quadrado com M ao quadrado. Multipliquei cruzado. V3 ao quadrado, 4 vezes 2, 8V ao quadrado. Extraindo a raiz, 8V ao quadrado, V, isso aqui, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, letra E. Bem fácil, bem tranquilo. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, meus filhos.